Estamos de volta com Bastidores do Poder e hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios o Guilherme Gazzola, ele que é prefeito de Itu. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Eu que agradeço, tenho uma relação muito especial com esse programa e aqui com a Band também, porque foi o último local que eu passei de forma muito satisfatória antes da minha eleição. Então, para mim, voltar aqui é sempre uma boa lembrança e agradeço a todos os telespectadores também. E Rose ou a Zezé? Vamos com a Zezé, então, a primeira pergunta. Bom, prefeito, o senhor viu essa história aí se repetindo, fraude em merenda, concorrências viciadas, 10% divididos aí com os envolvidos. O que a gente pode fazer para acabar de vez com esse tipo de esquema que investiga um, já tem outro indo? O que a gente faz? São duas, eu acho, duas vertentes. Uma é exatamente essa, punir, transparência, exigir cadeia para quem for necessário, processos bem instruídos. E a segunda é tornar essas empresas inabilitadas também. Porque o servidor público, ele fica amarrado na 8666, que é a lei que rege as concorrências públicas, que você não pode proibir essas pessoas de entrarem na concorrência. Só tem uma maneira, condenar aqueles que corrompem. Também. Acho que esse foi o grande segredo da Lava Jato. Pela primeira vez, se condenou não só aqueles que foram corrompidos, mas aqueles que corrompem. Então, acho que em todas as questões, nisso, coleta de lixo, é necessário também punir os corruptores. E aí você consegue proibir essas pessoas de participar da vida pública também. O senhor vê algum movimento no sentido de se melhorar essa legislação para que isso que o senhor disse que vê como uma solução aconteça? Eu não sou tão otimista. O Brasil se movimentou em função disso, o Brasil se movimentou de forma a tentar expurgar, esquecer toda essa parte da corrupção, mas assim que assume-se o governo, poucas atitudes práticas foram tomadas nesse sentido. Então, eu sou um pouco pessimista em relação ao andamento desse processo de depuração da política nacional. E também você não pode colocar todo mundo numa vala comum. Quer dizer, a única solução que existe para os problemas do Brasil passam pela política. O que precisa é colocar bons políticos para resolver esses problemas. Eu tenho um pouco de receio desses discursos populistas, tanto à esquerda quanto à direita. Torço para o Brasil, mas a solução é um pouco mais dolorida, a solução é um pouco mais visceral. Quer dizer, você precisa fazer um projeto de gestão. E eu não consigo enxergar muito isso hoje acontecendo no Brasil. Prefeito, em relação a essa discussão, porque hoje está uma discussão muito grande no país em relação à prisão em segunda instância. Qual que é o posicionamento do senhor em relação a isso? Acho que o caminho está corretíssimo. Essa não é uma decisão que o judiciário tem que tomar. O judiciário está lá para interpretar a lei, para fazer a lei. Quem faz é o Congresso Nacional. Então, o caminho é esse. O Congresso Nacional tem que se posicionar. Sou plenamente favorável à prisão em segunda instância, até pela demora que existe das decisões judiciais, mas o caminho é esse. Congresso Nacional virar projeto de lei, virando projeto de lei, prisão em segunda instância. Funcionou no Brasil, deu certo. O senhor acabou sendo eleito pela primeira vez, né, como prefeito. Como que o senhor vê, qual foi teu relacionamento com o Ministério Público? Porque a impressão que nós temos é que político sempre está brigando com o Ministério Público, dizendo que pega no pé, que não entende as circunstâncias internas de um poder público. Dá para conviver com o Ministério Público? E qual que é a tua avaliação desses promotores que trabalham, principalmente nos promotores que trabalham com cidadania, com o poder público? Dá para conviver, eu posso dar o exemplo de Itu, nós tivemos uma convivência institucional muito positiva, logicamente o Ministério Público questionando quando achava necessário, e nós respondendo, porque tínhamos a tranquilidade disso tudo. O que eu vejo como importante é que todas as instituições, tanto o nosso lado executivo como o lado do judiciário, no caso o Ministério Público, concentrarem mais, não ser tão difuso. Então, um erro que, por exemplo, eu avalio não só do Ministério Público, como nós também. Vamos punir aquele que faz o desvio efetivo, não se apegar a erros formais. Porque senão você perde o cerne da questão, que é o desvio.
né? Então, muitas pessoas são punidas, e aí, às vezes, injustamente, por erros formais. Eu acho que tem que ter uma punição severa, duríssima, quando é provado o dolo, quer dizer, a intenção de você fazer aquilo. Quando você fala erros formais, seria pela própria legislação, pelo desconhecimento? Você pega processos assim, de licitação, por exemplo, que apesar da evolução tecnológica, continua analógico na área pública. Eles têm 15 volumes. O servidor público de qualquer instância não tem nem tempo hábil, útil de vida para ler tudo aquilo. E aí você pega lá que na folha X teve um equívoco tal. Aí eu acho uma injustiça. Agora, você pega lá no final, que a concorrência, em vez de sair 1 milhão, saiu 2, cadeia nesse cara. Então, quer dizer, eu acho que tem que ter uma análise um pouco mais cuidadosa, não é uma crítica, um pouco mais cuidadosa de ver exatamente quando houve o prejuízo ao erário. Eu acho que essa punição tem que ser severíssima. Você acha que a lei de licitações precisaria ser remodelada e modernizada? Hoje de manhã, porque você tem o seguinte, você tem lá um dos critérios, 3 pessoas do mesmo, pelo menos 3 preços diferentes. Só que o que a gente vê é que para fora da prefeitura, esses empresários se reúnem, combinam um preço e trazem aquela licitação e às vezes o próprio prefeito ou o próprio poder público fica refém. Precisaria mudar essa lei? Muito. Essa lei que rege, que a gente fala que é a 8666, é uma lei que teve sua boa utilidade, mas ela ficou anacrônica. Hoje, com a tecnologia, você pode garantir transparência muito mais do que com um calhamaço de papel que você coloca naquilo. Para que você precisa de tanta certidão? Você está em débito ou em crédito com algo, é só você entrar no sistema. Você não precisa apresentar aquilo. Aí acaba acontecendo o quê? É tanta burocracia que esta lei acabou sendo um benefício para aquele que quer fazer a malandragem. Ela inverteu a sua finalidade. Quer dizer, hoje essa lei ela permite que aquele hábil na malandragem das pequenas minúcias tenha alguma vantagem. E, de repente, aquele bom comerciante, o bom empreendedor acaba não se atentando a este erro formal e ser desclassificado. Então vira uma guerra jurídica e não uma guerra de preço. Eu queria agradecer a presença do prefeito de Itu, Guilherme Gazzola, aqui no Bastidores do Poder. Prefeito, muito obrigado, até a próxima. Sou eu que agradeço. E assim a gente encerra o Bastidores do Poder de hoje. Uma excelente terça-feira para você. Valeu, Zezé, valeu, Rose. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.